apóstolo Paulo parece se deleitar em expressar repetidamente a glória de Deus como o propósito final de tudo o que Deus faz. Da predestinação à encarnação, da santificação à consumação de todas as coisas, o propósito final sempre é o mesmo: que Deus em Cristo seja engrandecido como supremamente glorioso. Paulo não apenas transborda regularmente com doxologias que atribuem toda a glória a Deus, como em Romanos 11:36, 16:27, Efésios 3:21, Filipenses 4:20, 2 Timóteo 4:18, mas Paulo também inclui muitas declarações explícitas de propósito para mostrar, por exemplo, que a glória de Deus é o fim da predestinação, Efésios 1:4 e 6. A glória de Deus é o fim da providência, Efésios 1:11. A glória de Deus é o fim do selamento com o Espírito Santo, Efésios 1:13 e 14. A glória de Deus é o fim do ministério apostólico de Paulo, 2 Coríntios 4:15. A glória de Deus é o propósito, o fim, não é, das boas notícias do Evangelho, e também é das boas-vindas cristãs, em Romanos 15:7. E a glória de Deus é o propósito da pregação mundial de Cristo com o Senhor, Filipenses 2:11. E também a segunda vinda de Cristo é para manifestar a glória de Deus, 2 Tessalonicenses 1:10. Então Paulo nos deixa com poucas dúvidas, ou dúvida nenhuma, de que a nossa santificação também se enquadra nesse propósito. Que Deus glorifique o seu povo, ou seja, incrementalmente agora e totalmente mais tarde, perfeitamente mais tarde, por causa da sua própria glória, né? Filipenses 1:9 e 11. Então, o fim último da nossa salvação reside em Deus, não em nós. Na verdade, parte do que significa ser glorificado é ter o tipo de coração que fica completamente feliz e satisfeito com isso. Mas como Deus cumpre esse propósito? Como Deus realiza a nossa santificação de tal maneira que Ele é glorificado e não há nenhuma glória para nós? Ao pensarmos e considerarmos isso, nós podemos pensar em três maneiras diferentes pelas quais Paulo responde a essa pergunta, e elas emergem, né, de implicações mais práticas para a vida e para o nosso chamado. Então, contemplar a glória é um meio de santificação e glorificação de Deus. Primeiro, Paulo mostra que um meio essencial da nossa santificação e futura glorificação é o contemplar a glória de Deus em Cristo. Se nos tornamos gradativamente gloriosos com a glória de Cristo por meio de olhar para Cristo, então nós estamos naquilo que o Evangelho faz ao nos transformar. Essa é a única maneira evangélica de santificação, não é? Então, é a glória de Cristo que é magnificada. Se é contemplar a glória dele que nos transforma de um grau de glória a outro, então a glória dele é magnificada, né? E a glória em nós é reflexiva, não é? É um reflexo da glória dele. E nós somos santificados então de um grau de glória para outro assim. Paulo descreve esse meio específico de transformação apenas uma vez em seus escritos, que é exatamente 2 Coríntios 3:18. Ele diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados na mesma imagem, de um grau de glória para outro grau de glória. Porque isso vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Então, de acordo com esse verso, nós nos tornamos gloriosos ao contemplar a glória. Nós somos santificados ao contemplar a glória.
Então, quando a gente olha para o cenário do Antigo Testamento e para 2 Coríntios 3, 7 a 4, 6, Paulo está revelando a glória superior da nova aliança sobre a aliança mosaica. Pelas alusões que ele faz, não é? A gente pode dizer que Paulo estava lendo pelo menos Êxodo 34, 29 e de 33 a 35. Porque quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei na mão, enquanto ele descia do monte, Moisés não sabia que o rosto dele brilhava. A pele do rosto dele brilhava porque ele estava em comunhão íntima com Deus lá na montanha. E quando Moisés acabou de falar com eles, ele colocou um véu sobre o seu rosto. E sempre que Moisés entrava diante do Senhor para falar com ele, ele retirava o véu até sair. E quando ele saía para contar ao povo de Israel o que foi ordenado e dito por Deus para o povo de Israel, eles veriam o rosto de Moisés e o seu rosto estava brilhando. E Moisés tornava a pôr o véu sobre o seu rosto até que entrasse para falar com Deus. Paulo adapta a situação do Sinai à sua própria situação de duas maneiras diferentes. Por um lado, Paulo compara a maior parte dos leitores judeus de sua época com o povo do Sinai, que era impedido de ver a glória. Então ele diz que até hoje, quando eles leem a antiga aliança, o mesmo véu permanece cobrindo, não é? 2 Coríntios 3,14. Mas por outro lado, esses mesmos leitores também são comparados a Moisés, que levantou o véu quando se voltou para o Senhor na tenda do encontro. Então, quando alguém se volta para o Senhor, o véu, ele diz, é removido. 2 Coríntios 3, 15 e 16. Assim, Paulo está nos mostrando que há uma analogia entre Moisés remover o véu e se voltar para o Senhor, Yahvé, e o cristão se voltar para o Senhor em Cristo e com o rosto descoberto contemplando a glória do Senhor, como está em 2 Coríntios 3,18, e como resultado ele é transformado. O resultado em ambos os casos é que quem vê se torna glorioso com a glória do Senhor, não é? Nós somos transformados de um grau de glória para outro, e Moisés tinha o seu rosto brilhando, não é? Então o véu levantado para os crentes é um ponto fundamental aqui. O ponto de Paulo é que na nova aliança Deus levantou o véu para que os crentes possam ver a glória de Yahvé na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Ou a glória de Cristo, que é a imagem de Yahvé. 2 Coríntios 4, 4. Isso não é essencialmente ver com os olhos físicos, é ver com os olhos do coração, como Paulo ora pelos Efésios para que eles vejam com os olhos do coração o amor de Cristo que excede todo entendimento, em Efésios 1, 18. E o efeito dessa visão é que estamos sendo transformados na mesma imagem de um grau de glória para outro. Portanto, é evidente não só que a glória para a qual nós somos transformados é a glória de Cristo, mas também que essa transformação acontece através da focalização do nosso olhar nele. Ele é a origem e a fonte da nossa glória, não de forma impessoal ou mecânica, como se pudéssemos alcançar a sua glória sem conhecê-lo ou sem prestar atenção a ele, mas apenas através de uma contemplação face a face, de uma relação verdadeira. Dessa forma, ele se torna ainda mais central nessa transação, entre aspas, do que se ele fosse apenas a fonte da glória sem o nosso conhecimento. Assim, a nossa glorificação glorifica a Deus porque ver a glória de Deus em Cristo é o meio necessário para isso. Então o próprio Senhor nos transforma, né? Essa é a primeira coisa. E toda a beleza que possa haver em nós da santificação, ou seja, a beleza de Cristo, a beleza do seu caráter, não é? Flui da contemplação dele e é só um reflexo da sua glória. A segunda maneira pela qual Paulo mostra que a nossa glorificação de um grau de glória
para outro, né? A santificação é um meio para a glorificação final de Deus, revelando que o próprio Cristo é quem faz a transformação. Cristo, o Senhor, que é o Espírito, não é? Existem duas agências de transformação mencionadas em 2 Coríntios 3,18. Uma é o contemplarmos a glória do Senhor. A outra aparece na declaração de Paulo: isto vem do Senhor, que é o Espírito. Não é? Essa afirmação significa, primeiro, que a nossa transformação de glória em glória vem do Senhor, no sentido de que contemplamos a sua glória à medida que nós mudamos. E segundo, vem do Espírito, que realmente causa as mudanças espirituais e morais. O Espírito que habita em nós, o Espírito Santo. Ele causa as mudanças espirituais e morais em nós quando olhamos para Cristo e contemplamos sua glória. E isso nos captura, nos constrange, o amor de Cristo constrange os nossos corações. E essas duas agências da nossa santificação estão unidas. É o Senhor, que é o Espírito, e é a contemplação de Cristo. Portanto, Paulo nos ensina aqui em 2 Coríntios 3,18 que o próprio Cristo não é apenas um modelo da nossa santificação e do crescimento do grau de glória, de um grau de glória para outro, né? Aquele que nós contemplamos, mas também aquele que entra em nós e pelo Espírito Santo opera as mudanças de um grau de glória para outro grau de glória. Isso envolveria pelo menos 3 ações. Os nossos olhos cegos precisam ser abertos. Essa é a primeira coisa. O Senhor, o Espírito, abre os olhos do nosso coração, que estão cegos, como todo homem natural nasceu. E sem este milagre da visão espiritual, o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos para impedi-los de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4. Essa é a condição de todos os homens naturais. Não podemos ser transformados de glória em glória, de um grau de glória para outro, ao vermos Cristo, se permanecemos cegos para Cristo, para a beleza de Cristo, para o valor infinito de Cristo, para a supremacia de Cristo. Portanto, quando Paulo diz que esta visão vem do Senhor, que é o Espírito, ele dá a entender que o que o Senhor faz é nos capacitar para ver a glória. E antes deste milagre, nós vimos Cristo, como Paulo disse, segundo a carne, em 2 Coríntios 5,16. A gente só via ele assim. Ele era um mero homem, ou pior, um impostor ou um mestre moral. Ele não era convincentemente glorioso aos nossos olhos para ser a coisa mais valiosa para nós. Éramos como os governantes deste século, que Paulo diz que não viram a glória de Jesus, pois se o tivessem visto, não teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2, verso 8. Assim, a primeira ação do Espírito na transação, entre aspas, de 2 Coríntios 3,18 é abrir os nossos olhos, os olhos espirituais cegos, que não conseguem ver Cristo como maravilhoso, convincentemente glorioso e preferível a qualquer outra coisa, infinitamente. A segunda, então, é a visão. Segundo o Espírito, apresenta aos olhos que ele abriu a visão da glória de Cristo. Ninguém será mudado de glória em glória se os seus olhos forem abertos, mas não tivesse Cristo para você ver, não é? Porque ter os olhos abertos me faz ver o que for colocado diante de mim, não é? Então, o Cristo que vemos por meio desse milagre de visão espiritual é a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4,4. Não temos uma visão, não é? Não vemos um sonho, não temos um sonho, não temos uma visão de alguma coisa. Vemos a luz da glória de Cristo brilhando através do Evangelho, isso é, através da história da morte e ressurreição de Cristo e do que isso significa. Portanto, quando Paulo diz que isto vem do Senhor, que é o Espírito, ele está dizendo que o Senhor fez o que precisava ser feito para que Cristo estivesse lá, para ser visto quando os nossos olhos fossem abertos. Isso incluiria tanto a grande obra da cruz em si, como os atos providenciais para trazer o Evangelho à nossa consciência, ao nosso coração.
e aquele que glorifica então obtém toda a glória. Então, em terceiro lugar, há essa última conquista incluída, né, nas palavras isto vem do Senhor, que é o Espírito, 2 Coríntios 3,18. Porque ver a glória do Senhor nos transforma de glória em glória. Como é que isso acontece? Como isso funciona? Qualquer que seja a resposta, Paulo diz que vem do Senhor. Isso é tão significativo e tão cheio de implicações práticas que não podemos tratar como um meio separado, né? Então, pelo qual Paulo mostra que a nossa glorificação é um meio para a glorificação de Deus. Mas antes de passarmos ao terceiro e último ponto, a gente pode resumir o segundo que a gente acabou de falar, não é? Assumindo aqui nesse segundo ponto que aquele que faz maravilhas recebe a glória. Aquele que faz o milagre recebe toda a glória. Esse princípio é expresso em 1 Pedro 4,11. Aquele que serve, seja como alguém que serve pela força que Deus fornece, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, o doador do poder recebe a glória. Assim, em 2 Coríntios 3,18, quem dá a mudança recebe a glória total pela transformação. Quando Paulo diz essa transformação vem do Senhor, que é o Espírito, devemos inferir que o Senhor que faz a nossa glorificação funcionar, ou seja, a nossa transformação de um grau de glória para outro, é aquele que recebe toda a glória. Então, contemplar é que produz o tornar-se. É o que está mudando aquele que Deus está santificando. Então, o terceiro meio pelo qual Deus obtém a glória para por nossa glorificação presente e final, ou seja, pelo nosso crescimento em santificação, terminando na glorificação, é o modo como o ver produz o ser. E todos os que veem estão sendo transformados. Então, o modo como o contemplar produz o resultado que dá toda a glória a Deus. Porque ver a glória do Senhor nos transforma de um grau de glória para outro grau de glória. Como funciona? A gente perguntando. O fato de funcionar de vir do Senhor significa que o Senhor recebe a glória. Mas esse não é o ponto aqui. A questão agora é como o processo realmente funciona. Como contemplar produz a transformação. E será que a própria natureza do processo em si, o processo de nos tornarmos mais gloriosos, ou seja, ser transformados de um grau de glória para outro, ao vermos a glória, glorifica a Deus de que forma? Então, nós temos certeza de que existem conexões milagrosas profundas entre contemplar e tornar-se, das quais nós não temos uma consciência perfeita. Mas há uma conexão que parece clara nos escritos de Paulo, né? E ela ajuda bastante a responder por que contemplar a glória em Cristo produz glória em nós e por que esse processo real glorifica o Senhor da glória e dá a Ele toda a glória e nenhuma para nós. Você vê que não é um santificar pela lei. A lei não santifica, ela não justifica nem santifica. O Evangelho faz as duas coisas. Então, é extremamente lindo e valioso, não é? Aquilo que vai ser mostrado a nós. Claramente, quando Paulo se refere a contemplar a glória do Senhor, em 2 Coríntios 3,18, ele está falando de uma contemplação que é diferente da maneira como o homem natural contempla Cristo. Os incrédulos, Paulo diz em 2 Coríntios 4,4, estão cegos para a glória de Cristo. Assim, eles podem estudá-lo e contemplá-lo, entre aspas, como os fariseus contemplaram, não é? Ele pode ouvir os mesmos sermões e ele pode estar no mesmo ambiente que as outras pessoas ou ter a mesma Bíblia, mas não ver a sua glória, né? Os fariseus viram tudo o que João viu, mas João diz, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e os fariseus e as pessoas em geral não. Então eles podem vê-lo como um fanático iludido, ou como um impostor desonesto, ou um camponês inocente, ou um grande mestre moral, ou um humanitário misericordioso voltado para ações sociais e para os mais pobres,
mas eles não o veem, ou podem ver como até, né, na igreja visível, como o Filho de Deus, mas não como com um solus Christus, como é o Evangelho, né, mas como um ajudante para eu mesmo ser a fonte final da minha salvação. Então eles não veem o Filho de Deus supremamente glorioso e digno. Mas quando Paulo se refere a contemplar a glória do Senhor em 2 Coríntios 3,18, ele está se referindo ao tipo de visão que só Deus torna possível em 2 Coríntios 4,6. Deus brilhou em nossos corações para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Essa contemplação é uma visão de Cristo como quem e o que ele realmente é. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele é extremamente lindo e ele é mais valioso do que qualquer coisa no mundo. Perto do valor dele, todas as coisas são esterco. Então isso significa que contemplar a glória do Senhor envolve uma mudança de coração, uma mudança de desejos, uma mudança de preferências, para que o Senhor seja visto não apenas como verdadeiro, ou como o Filho de Deus que morreu na cruz, mas também como precioso, belo, valioso, desejável e, acima de tudo, satisfatório. O maior tesouro que alguém poderia desejar e ter. Se os olhos do nosso coração ainda o veem como enfadonho às vezes, inferior a outros prazeres e deleites, não muito atraente, ou um pouco irreal, de tal maneira que o mundo é real e me causa todas as tragédias, tristezas, depressões, mas Jesus é muito irreal para realmente ser algo que você possa colocar em contraste com essas coisas e ele ser muito mais precioso que tudo, alterando tudo isso. Então não estamos contemplando a glória do Senhor, como Paulo quis dizer. Uma vez que percebemos que contemplar a glória do Senhor significa vê-lo como belo, vê-lo como valioso, vê-lo como desejável, mas, acima de tudo, como supremamente satisfatório, de tal maneira que aquilo que C.S. Lewis diz é verdade a respeito de nós, que alguém que tenha Cristo verdadeiramente e todas as outras coisas não tem mais do que quem tem Cristo e mais nada. Ou seja, vai ser produzida as mesmas coisas, paz, satisfação, etc, etc. Vê-lo como desejável e supremamente satisfatório, um tesouro além de todos os tesouros. Então nós poderemos ver por que tal contemplação da glória cria glória. Pois qual é a glória da santidade? Qual é a glória da santificação, senão um coração cujos desejos e preferências são tão transformados que Cristo é o seu tesouro supremo? Essa é a santificação evangélica, não é? Que o Evangelho produz. Nós não começamos sendo salvos no Calvário e vamos ser santificados no Monte Sinai. Contemplar algo tão belo é a transformação. Portanto, a resposta sobre por que contemplar a glória cria glória é que a contemplação que Paulo pretende envolve o milagre de uma transformação do coração, que vê a sabedoria e a glória de Cristo como o tesouro supremo da vida. Então é significativo que quando Paulo diz, contemplando a glória do Senhor, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Não é? Porque em 2 Coríntios 3,18, ele não diz ser transformado de glória em glória é posterior a contemplar a glória. Ele não diz que primeiro contemplamos a glória e depois, como consequência, somos transformados. Pela forma como ele se expressa no original, é possível que a própria contemplação da glória seja a primeira experiência da transformação de glória em glória. Na verdade, é isso que mais claramente flui das Escrituras. É precisamente a nova capacidade de contemplar o Senhor como glorioso, como supremamente belo e valioso, que é a essência da transformação. Ter um coração para vê-lo assim é a essência da transformação. E continuar contemplando ele assim é o que faz o processo ir crescendo mais e mais. Isso implica que não há sequência temporal entre ver o Senhor como todo glorioso e experimentar o início da nossa transformação. Essas coisas acontecem simultaneamente.
Mesmo que a gente atribua à glória do Senhor o despertar do nosso desejo e preferência por Ele acima de todas as outras coisas, isso não implica uma sequência temporal. Primeiro veja e então saboreie. Não. Ver Cristo como preferível e preferir Cristo são simultâneos. A abertura do olho e a entrada da luz são simultâneas. A queima de uma chama e o calor e a luz da chama são simultâneos. Apesar de, óbvio, ser o resultado do outro, mas acontece exatamente ao mesmo tempo. Então, é precisamente a nossa nova capacidade de contemplar o Senhor como glorioso, como supremamente belo e valioso, que é o início e a essência da transformação. O que significa que contemplar a glória do Senhor nos transforma ao nos satisfazer com sua beleza e o seu valor infinito, e ele ser totalmente satisfatório. Então, uma vez que as preferências e desejos do coração são tão revolucionados que Cristo é o tesouro supremo do coração, todos os nossos desejos e preferências são afetados por aquilo que é o tesouro do nosso coração, porque onde está o nosso tesouro, ali o nosso coração está. E o nosso coração é totalmente afetado pelo que realmente é o nosso tesouro. Essa é a essência da santificação e o início da glorificação, porque a glorificação nada mais é do que o final do processo de santificação. Por isso que a sequência é aquela, não é? De os que dantes conheceu, a esses predestinou, os que predestinou a esses chamou, os que chamou justificou, e os que justificou glorificou, porque a glorificação é o fim, não é, do processo de santificação. Então, deixamos de preferir o mundo e agora preferimos Deus. Encontramos nele nossa satisfação, deleite. Podemos confirmar que estamos no caminho certo, observando em Romanos como Paulo entende o pecado e em Filipenses como ele entende o contentamento. Em Romanos 3:23, Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Literalmente, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não tem. Esta falta da glória de Deus é explicada mais naturalmente por Romanos 1:22-23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagem, por substitutos de Deus, idolatria. A falta da glória de Deus se deve à troca da glória de Deus por algo que não é Deus, não importa o que. Então, a gente pode deduzir que a essência do pecado é preferir qualquer coisa acima da glória de Deus. O pecado, em sua raiz, não é o desejo por qualquer coisa mais do que o desejo de Deus. Ou achar que qualquer coisa vai trazer alguma satisfação para mim mais do que Deus. Pecado é a disposição de destronar Deus de sua posição no coração como o tesouro supremo e todo satisfatório. Então, o que é a santificação? É o milagre de ver a glória do Senhor como extremamente valiosa, mais preferível, mais desejada e satisfatória do que qualquer outra coisa. Então o pecado é vencido ao ver a glória do Senhor como mais desejável do que a promessa do pecado, de qualquer pecado, né? E do pecado que origina os pecados. Portanto, nós estamos no caminho certo quando interpretamos a dinâmica de transformação em 2 Coríntios 3,18 como devida ao despertar do coração para a suprema desejabilidade da glória do Senhor sobre todas as coisas e como aquilo é supremamente satisfatório. E isso então nos leva ao contentamento em Filipenses. Uma segunda confirmação do que a gente já viu. É como Paulo entende o contentamento em Filipenses 3 e 4. Paulo vê o seu contentamento em Filipenses 4 como uma disposição santa que o protege do pecado da ganância, assim como o escritor de Hebreus diz em Hebreus 13, 5 e 6. Né? Em outras palavras, é a chave para a sua santificação, a santificação de Paulo e a nossa. Ele está agradecendo aos filipenses pelo seu apoio financeiro e sente que eles podem considerar a sua gratidão como uma prova do amor ao dinheiro. Então ele diz, não que eu esteja falando de passar necessidade como um problema
fundamental para mim, pois eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Filipenses 4:11. Seu contentamento é uma proteção contra o desejo indevido de dinheiro e, portanto, o pecado. No versículo que a gente acaba de citar, Paulo se refere a aprender a estar contente. E em Filipenses 4:12, ele diz, aprendi o segredo do contentamento nos momentos bons e nos momentos difíceis. O que é esse segredo? Como ele aprendeu isso? Paulo nos direciona de volta a Filipenses 3, 7 e 8 para obter uma resposta. Lá ele disse, qualquer ganho que tive, contei como perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Em outras palavras, a razão pela qual Paulo pode se contentar com pouco ou muito, e nenhuma das duas coisas o afasta da satisfação em Deus, ter nada ou ter muito, é que Cristo é tão satisfatório para ele que as perdas e ganhos do mundo, mundanos, não controlam suas afeições, satisfação, paz, alegria. Seus desejos e preferências foram tão transformados pela beleza e pelo valor superiores de Cristo que nada é mais desejável para ele do que Cristo. Então, Paulo está mostrando que a visão dele sobre a santificação, como somos transformados de glória em glória, é que somos transformados ao contemplarmos a glória do Senhor como supremamente bela e valiosa, e mais desejável e preferível do que qualquer outra coisa. Isso vem de contemplarmos a glória do Senhor como ela realmente é. Então, o maior tesouro do universo. Nós finalmente vemos a glória de Deus na face de Cristo como o maior tesouro do universo. E o Senhor é glorificado em nossa satisfação ao contemplarmos tudo que Ele é. O que deixa uma última pergunta a ser respondida. Essa dinâmica de santificação glorifica a Deus, mas como? A resposta é que glorifica a Deus supremamente. E isso acontece porque, por exemplo, Filipenses 1, 20 e 23, Paulo diz para nós que a sua grande expectativa e esperança é que ele não seria nem um pouco envergonhado, mas que com plena coragem, naquele momento, como sempre, Cristo seria engrandecido em seu corpo, quer pela sua vida, quer pela sua morte. Aí ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se devo viver na carne, ele diz, isso significa trabalho frutífero para mim, ou seja, para Cristo. No entanto, qual escolherei? Não posso dizer, estou muito pressionado entre os dois. Meu desejo é partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Então a razão pela qual esse texto é relevante para aquela pergunta é que ele descreve como Cristo é engrandecido, em Filipenses 1:20. Paulo diz que ele espera que Cristo seja engrandecido em seu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E aí ele explica como isso acontece na próxima cláusula, que começa com porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, verso 21. Então observe que pela vida ou pela morte, no versículo 20, corresponde a viver e morrer, no versículo 21. Paulo está explicando como ele espera que sua morte engrandeça Cristo. E a resposta dele é, porque para mim morrer é lucro. A lógica bíblica, não é? A lógica na mente de Paulo, a lógica da santificação é a seguinte: eu espero que Cristo seja engrandecido na minha morte, porque eu experimentarei a morte como ganho e não como perda. Para isso funcionar, para essa lógica funcionar para nós precisamos ver por que a morte seria um lucro para Paulo. E ele responde essa pergunta no verso 23. O meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Então a razão pela qual a morte era um ganho para Paulo é que significa estar com Cristo, o que é uma experiência de alegria imediata, sem paralelo com qualquer coisa experimentada no mundo. Assim, o versículo 21, o ganho mencionado é a satisfação de estar com Cristo após a morte. Assim a gente pode afirmar a lógica dos versos 20 e 21 de uma forma mais completa. Ele está dizendo que é o seguinte: eu espero que Cristo seja engrandecido na minha morte, porque eu experimentarei a morte como a porta para uma alegria imediata, que é maior do que qualquer coisa que eu possa experimentar aqui.
a saber, a alegria de estar com Cristo. Agora, essa lógica paulina nos diz sobre como Cristo é engrandecido, diz o coração de como Cristo é engrandecido em nossas vidas, porque nos diz que em nossas vidas, porque diz que Cristo é engrandecido em Paulo quando Paulo está satisfeito em Cristo, especialmente numa situação em que a maior parte do mundo consideraria a morte como uma razão para não estar satisfeito. Ou seja, isso se aplica a toda a vida. Se ganharmos a vida e acharmos Cristo mais satisfatório do que aquilo que a vida dá, Filipenses 3:8, ou se perdermos o mundo e acharmos Cristo mais satisfatório do que aquilo que a morte tira, Filipenses 3:8, então, em ambos os casos, Cristo é engrandecido. Ele é mostrado como extremamente belo e valioso, porque a morte, o que ela pode tirar de nós é tudo, menos Cristo. E se eu acho que isso é lucro, então é óbvio que eu acho Cristo infinitamente mais valioso do que tudo, mesmo de bom, que Deus me dá nesse mundo. Família, irmãos, sol, mar, comida, amigos. E a morte tira tudo isso, mas me dá mais de Cristo. Então eu acho lucro. Eu estou ganhando, não perdendo. E na vida, em vez de eu achar essas coisas, as coisas mais importantes, para mim o viver é Cristo. Então aqui você tem o coração da santidade. Nossa santificação glorifica a Deus não apenas porque o próprio Senhor a realiza e porque acontece quando contemplamos a glória dele, e porque nossa própria glória é um derivado, é um reflexo da glória de Deus, mas ainda mais fundamentalmente a nossa transformação glorifica a Deus porque o coração da santidade é um coração que vê o Senhor como supremamente belo, supremamente valioso e satisfatório. Portanto, eu estou tão satisfeito nele como o meu maior tesouro na vida e na morte. De tal maneira que na vida, eu não acho nada na vida mais valioso e satisfatório do que ele, e na morte eu não estou perdendo nada, estou ganhando, porque estou ganhando mais Cristo. Então Deus é glorificado por cada ação que expressa a satisfação do coração em Deus acima de todas as coisas. E esse é o coração da santificação. Você vê, é uma santificação evangélica. A lei não nos salva e não nos santifica. O Evangelho nos salva, nos mantém no Calvário em vez de nos levar para o Sinai, e nos santifica de um grau de glória para outro grau de glória. Que Deus possa fazer isso continuamente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim,
acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, oh, venha